Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram no mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $115 mil, com uma pequena valorização de 0,1% nas últimas 24 horas, praticamente lateralizado, mas o que já é positivo, porque o mercado de uma forma geral não está no verde. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo do mercado, está com uma queda de 1,8% ao longo do último dia, com cada unidade cotada em $4.400. A gente consegue ver que as principais criptomoedas estão em queda, apesar de algumas estarem conseguindo se segurar. Mas essa queda, sendo bem sincero com vocês, já é algo completamente esperado. Que nem a gente comentou aqui nos últimos episódios do Giro Bitcoin, já é quase uma tradição. Nos 2 dias perto da reunião do Fed, o mercado cripto fica um pouco mais cético, fica um pouco mais cauteloso e acaba tendo uma queda com isso. Reunião do Fed, por sinal, que vai acontecer amanhã. A reunião do Federal Reserve, do Banco Central americano, vai decidir muito provavelmente sobre o corte da taxa de juros da economia americana, da taxa base, de juros da economia americana. E nesse momento, grande parte do mercado acredita sim que a gente vai ter um corte. O debate é de qual vai ser o tamanho desse corte, mas até isso já está se precificando. Mais de 93% das pessoas acreditam que a gente vai ter um corte de 25 pontos, enquanto 5,5% acredita que a gente vai ter um corte de 50 pontos ou mais. Ou seja, se a gente somar, a gente vê que mais de 98% das pessoas acreditam que a gente vai ter sim um corte da taxa de juros, o que, é claro, vai ajudar o mercado financeiro de renda variável de uma forma geral. Afinal de contas, a renda fixa ficando menos interessante, o dinheiro acaba fluindo para a renda variável. Mas é claro também que isso já pode estar sendo precificado pelo mercado. Se a gente olhar o S&P 500 no dia de ontem, por exemplo, ele fechou pela primeira vez na história acima dos 6.600 pontos. E naturalmente, no dia de hoje, pela manhã, dia 16 de setembro, pela manhã, ele já abriu em queda. Ele está aberto há cerca de 1 hora e a gente vê o S&P 500 caindo cerca de 0,11%, Dow Jones operando em queda também de 0,35% e a Nasdaq 100 está completamente lateralizada. Mas, de qualquer forma, isso é algo natural. Afinal de contas, bateu o topo histórico no dia de ontem, então é natural que a gente veja alguma correção no dia de hoje. Esse é um movimento extremamente natural e que a gente vê em todos os ativos do mundo. Mas, de qualquer forma, só com a expectativa desse corte realmente acontecer amanhã, a gente já tem visto os investidores tradicionais, os investidores institucionais voltando o seu foco, voltando a sua atenção para as criptomoedas, para os produtos de criptomoeda. E no dia de ontem a gente teve inflow, tanto no ETF de Bitcoin Spot, quanto no ETF de Ether Spot. O ETF de Bitcoin Spot a gente teve um inflow de 2.075 BTC, enquanto no ETF de Ether Spot a gente teve uma entrada de 78.161 ETH, que em dólar americano dá cerca de 359 milhões de dólares. Então isso a gente consegue ver que, é claro, quando a renda fixa ficar menos interessante, a gente vai ver um inflow para esse tipo de produto. As criptomoedas que já são muito interessantes acabam ficando ainda mais. E esse movimento não está ficando restrito aos Estados Unidos. As empresas de tesouraria de criptomoedas, as empresas de tesouraria de Bitcoin têm surgido ao redor do globo. Diversos países têm começado a ter empresas listadas em bolsa comprando Bitcoin ou comprando outro ativo digital. E agora, a maior empresa corporativa de tesouraria de Bitcoin da China, a Next Technology Holding, afirmou que pretende vender 500 milhões de dólares em ações ordinárias para comprar mais Bitcoin. Abre aspas. Pretendemos usar os recursos líquidos da venda de quaisquer valores imobiliários oferecidos sob esse prospecto para fins corporativos gerais, incluindo, mas não se limitando, à aquisição de Bitcoin. Fecha aspas. Vale ressaltar que atualmente a Next já detém 5.833 Bitcoin. Então, com isso, eles já estão ali na 15ª posição no ranking de maiores detentores corporativos. Eles só não são os maiores da Ásia, porque a gente tem ali na 6ª posição a MetaPlanet, que já tem mais de 20 mil unidades de Bitcoin. A japonesa MetaPlanet, que começou a seguir no ano passado a cartilha da Strategy, a cartilha Bitcoin, e já tem tido resultados para lá de significativos. E a gente viu esse movimento começando no Bitcoin, a gente viu esse movimento se alastrando para o ETH, e agora a gente está vendo ele ganhando muita força na Solana. Solana, que nesse instante é o 6º maior criptoativo do mercado, ele voltou a perder a 5ª posição para a BNB que está batendo all-time high no preço unitário atrás de all-time high.
Mas a Solana tem sido cada vez mais utilizado como um item de tesouraria corporativa. Inclusive, se a gente somar todas as empresas que a gente tem conhecimento, o tesouro de Solana já atingiu a marca de 4 bilhões de dólares e essas empresas já estão segurando, já estão holdando 3% do total do supply, ou seja, 3% de todas as Solanas em circulação já estão em posse dessas empresas que estão fazendo tesouraria de Solana. Isso é um movimento muito interessante, porque a gente viu que isso deu uma resiliência muito grande para o Bitcoin, a gente viu que esse movimento deu uma força muito grande para o ETH, que inclusive tem conseguido se valorizar perante o Bitcoin de maio para cá, que é justamente quando esse movimento de tesouraria de Ether se alastrou de uma vez por todas. Então, a gente vê que essas empresas de tesouraria são muito importantes num prognóstico de valorização no médio e longo prazo. Então, pode ser que a Solana esteja assim mirando voos maiores. Isso é o que, inclusive, diversos analistas estão pensando nesse momento. Que essa adoção das empresas de tesouraria e a adoção também por finanças tradicionais estão possibilitando que a Solana chegue em um curto prazo, ou um médio prazo, na marca de 300 dólares. Vale ressaltar que cada Solana nesse momento está em 233 dólares e a all-time high dela foi há 8 meses atrás, foi em janeiro desse ano, onde cada unidade bateu 294 dólares, ou seja, a marca de 300 dólares, que alguns analistas estão falando como algo possível num curto médio prazo, justamente por causa desse aumento de demanda institucional, já seria uma nova all-time high, já seria um novo topo histórico. Solana, que muitos davam como morta, muitos davam como acabada quando teve ali o colapso da FTX, que era até então a segunda maior exchange do mundo, lá em 2022, mas que soube aproveitar justamente aquele período de bear market para construir, para fazer novas modificações, melhorias no seu projeto, melhorias na sua estrutura, e que ganhou muita força no ano passado com aquele boom de meme coin que a gente teve no mercado cripto. Então a Solana está cada vez mais forte, está cada vez mais robusta e está cada vez com mais casos de uso real, não apenas meme coins. Então isso é bastante significativo e isso é claro que ajuda a valorização da criptomoeda de uma forma geral. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, parlamentares dos Estados Unidos vão se reunir ainda hoje com 18 executivos da indústria cripto, incluindo justamente o presidente da Strategy, o Michael Saylor, para discutir como o Congresso pode avançar com a reserva estratégica de Bitcoin do presidente Donald Trump. Entre os participantes também vai estar o CEO da Fundstrat, que é o Tom Lee, que ele também, inclusive, é o presidente da Bitmain, que é a maior detentora corporativa de ETH. Também vai estar o CEO da Mara, que é uma empresa ligada à mineração de Bitcoin, que também é um dos top 3 de baleia corporativa de Bitcoin. E também vão ter outras pessoas da indústria cripto-americana debatendo justamente sobre a reserva estratégica, debatendo sobre o Bitcoin Act com o Congresso. Movimento importante e que é claro que vai atrair muita atenção de uma forma geral, porque a gente sabe que dependendo do andamento disso, dependendo do andamento dessa reserva estratégica de Bitcoin por parte dos Estados Unidos, a gente pode ter um novo impulso de preço. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia. E no dia de hoje, terça-feira, a gente vai abrir lá no perfil do Instagram do Cointelegraph Brasil uma caixinha de perguntas e respostas. Então, se você quiser interagir, deixar um comentário, fazer uma pergunta, esse é o momento. Então, vá lá no Instagram do Cointelegraph Brasil, que ao longo do dia de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que forem enviadas por vocês. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!